Você já se sentiu perdido, sobrecarregado ou até mesmo refém das circunstâncias externas? Como se o caos emocional estivesse tomando conta da sua vida, sem deixar espaço para clareza ou paz interior? Eu entendo como isso pode ser desgastante. Neste vídeo, vamos explorar como o simples ato de focar em si mesmo pode ser a chave para salvar você do caos emocional e, mais importante ainda, como isso pode transformar a maneira como você vive e toma decisões no seu dia a dia. A filosofia estoica, tão profunda e prática, nos ensina a importância de voltarmos nossa atenção para dentro, cultivando a clareza mental e a resiliência frente aos desafios da vida. Mas não se trata apenas de filosofia antiga. Trata-se de um processo real e prático para recuperar o controle sobre sua vida emocional, encontrar equilíbrio e dar passos concretos em direção a uma vida mais plena e autêntica. Agora, se você está pronto para essa transformação, não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal para não perder mais vídeos como este e, claro, deixar um comentário com a palavra "foco em mim", como um compromisso com você mesmo de colocar esse princípio em prática na sua vida. Vamos juntos nessa jornada para reconstruir nossa paz interior e viver com mais propósito e clareza. Você já sentiu que sua vida não pertence mais a você? Como se cada dia fosse um ciclo interminável de preocupações com os outros, tentando atender expectativas, evitar conflitos e ser tudo para todo mundo, menos para si mesmo. Você acorda cansado, sem clareza sobre o que realmente quer, e no final do dia, se sente vazio. A verdade é que esse desgaste emocional não acontece por acaso. Ele é o resultado direto de um erro que muitas pessoas cometem: viver sempre em função dos outros e esquecer de si mesmas. No começo, pode parecer algo inofensivo. Afinal, nos ensinam que ser altruísta é uma virtude, que pensar no próximo é o certo. Mas e quando isso te custa sua paz? Quando te leva ao caos emocional, a ansiedade constante e a sensação de estar sempre sobrecarregado? A falta de foco em si mesmo não é apenas uma questão de cansaço mental, mas um problema que afeta todas as áreas da sua vida. Você se torna mais reativo, suas decisões são tomadas no automático e sua identidade começa a se diluir. Você sente que está sendo puxado em várias direções, mas nunca sabe para onde realmente quer ir. Isso acontece porque, quando você não se coloca como prioridade, sua mente fica desordenada e qualquer turbulência externa se transforma em tempestade interna. Mas aqui está o que ninguém te conta: focar em si mesmo não é egoísmo, é sobrevivência. Ao contrário do que muitos pensam, não significa ignorar os outros ou agir de maneira insensível. Pelo contrário, significa recuperar seu centro, entender suas próprias necessidades e viver com mais clareza e propósito. Neste vídeo, eu vou te mostrar por que focar em si mesmo pode ser a chave para sair do caos emocional e como isso pode transformar sua vida. Vamos explorar juntos o erro que te mantém preso, a mentalidade que pode libertar você e, mais importante, 3 passos práticos para recuperar sua paz e clareza mental. Então, se esse tema faz sentido para você, já deixa o like e acompanha cada detalhe, porque o que vem a seguir pode mudar sua perspectiva e talvez até a sua vida. Imagine que você está segurando um copo com um pequeno furo no fundo. No início, talvez isso não pareça um grande problema. Você continua enchendo o copo, acreditando que ele vai se manter cheio, mas ao longo do tempo, percebe que por mais que adicione mais água, ela nunca para dentro. O que acontece? Você se cansa, se frustra e, em algum momento, desiste. Esse copo é a sua energia emocional. O buraco representa o erro que te mantém preso ao caos. Colocar sempre os outros em primeiro lugar e se esquecer de si mesmo. Cada vez que você cede à pressão de agradar, evitar conflitos ou corresponder às expectativas alheias, você está permitindo que um pouco mais da sua energia escape. No começo, você pode nem perceber, mas com o tempo, o impacto se torna insustentável. Muitas pessoas vivem nesse ciclo sem perceber. Elas dizem sim quando querem dizer não. Se preocupam excessivamente com a opinião dos outros e sentem uma obrigação constante de estar disponíveis para todos. O resultado? Um acúmulo silencioso de exaustão, ressentimento e confusão emocional. A armadilha de viver para os outros.
Desde pequenos, somos condicionados a acreditar que ser uma boa pessoa significa sempre colocar os outros em primeiro lugar. Nos ensinam que pensar em nós mesmos é egoísmo, que devemos ser altruístas, que precisamos ser aceitos. O problema dessa mentalidade é que ela nos faz esquecer de um princípio fundamental. Você não pode dar aquilo que não tem. Se sua mente está exausta, se seu emocional está instável, como pode oferecer algo genuíno aos outros? Como pode tomar boas decisões? Como pode construir uma vida que realmente faz sentido para você? O que acontece é que muitas pessoas confundem cuidado com os outros com abandono de si mesmas. Não há nada de errado em ajudar, apoiar e ser presente para quem você ama. O problema surge quando isso acontece à custa da sua paz e do seu equilíbrio. O perigo de não se priorizar. Vamos analisar as consequências de viver dessa maneira. Você perde a sua identidade. Aos poucos, você se molda tanto às necessidades dos outros que esquece quem realmente é. Suas emoções se tornam voláteis. Você vive em função das expectativas externas e, com isso, se torna refém das reações dos outros. Suas decisões ficam confusas. Sem clareza sobre o que você quer, você acaba seguindo o caminho que parece mais conveniente e não o que é certo para você. O ressentimento se acumula. No fundo, você sente que não está vivendo para si mesmo, mas para satisfazer o mundo ao seu redor. Esses fatores criam uma sensação constante de caos emocional. Você se sente perdido, incapaz de se conectar consigo, mesmo e sem direção clara. E o pior, quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais difícil parece sair dele. A ilusão do controle externo. Muitas pessoas acreditam que, se puderem mudar o comportamento dos outros ou controlar as circunstâncias externas, finalmente encontrarão paz. Mas essa é uma armadilha perigosa. Os estoicos ensinavam que há duas áreas principais na vida: aquilo que você pode controlar e aquilo que você não pode. E um dos maiores erros que você pode cometer é investir sua energia no que está fora do seu controle. Você pode influenciar as pessoas, mas não pode forçá-las a agir da maneira que gostaria. Você pode tentar evitar conflitos, mas nunca conseguirá impedir completamente que os outros desaprovem suas escolhas. Você pode querer que o mundo seja justo, mas ele seguirá seu próprio curso, independente da sua vontade. O segredo, então, não é tentar mudar o mundo ao seu redor, é mudar a forma como você se posiciona dentro dele. A transição para a solução. Se o erro que te mantém preso ao caos é viver para os outros e tentar controlar o incontrolável, a solução está em redirecionar seu foco para si mesmo. Mas isso não significa apenas pensar mais em você. É algo mais profundo. Focar em si mesmo significa assumir a responsabilidade total pela sua vida. Significa reconhecer que sua paz emocional não depende de ninguém além de você. Significa entender que, para sair do caos, você precisa fortalecer sua mente, estabelecer limites e cultivar hábitos que tragam clareza e equilíbrio. No próximo capítulo, vamos explorar o poder de focar em si mesmo e como essa mudança de mentalidade pode libertar você da confusão e da instabilidade emocional. Imagine um navio sem bússola. Ele é levado pelo vento, empurrado pelas ondas e, no fim, depende da sorte para chegar a algum destino. Esse navio representa a vida de quem não tem um foco claro em si mesmo. Sem um senso de direção interno, essas pessoas são arrastadas pelas expectativas externas, pelas emoções alheias e pelos eventos ao seu redor. Mas agora, pense no oposto: um navio com uma bússola firme, com um capitão que sabe exatamente para onde quer ir. Mesmo quando há tempestades, ele corrige o curso e segue em frente. Esse é o poder de focar em si mesmo. Muitas pessoas têm medo dessa ideia porque acreditam que isso as tornará insensíveis ou egoístas. Mas a verdade é que focar em si mesmo não significa ignorar os outros. Significa saber quem você é, o que quer e para onde está indo. O que realmente significa focar em si mesmo? Focar em si mesmo é mais do que apenas se priorizar. Significa ter clareza sobre seus valores e desejos. Sem isso, você continuará tomando decisões baseadas no que os outros esperam de você. Proteger sua energia emocional. Você precisa aprender a estabelecer limites e não permitir que tudo ao seu redor afete seu estado interno. Construir uma mente forte e resiliente. A estabilidade emocional não vem de fora,
mas do cultivo de uma mentalidade sólida e centrada. O problema é que muitas pessoas passam a vida inteira sem nunca refletir sobre o que realmente querem. Elas seguem roteiros prontos. Trabalhar, casar, ter filhos, agradar a família, manter aparências, mas nunca param para perguntar: isso faz sentido para mim? Se você sente que sua vida está constantemente fora de controle, talvez seja porque você tem dado o poder de decidir para os outros. E aqui está a verdade. Quem não foca em si mesmo, acaba vivendo o plano de outra pessoa. Os benefícios imediatos de redirecionar seu foco. Quando você começa a olhar mais para dentro e menos para fora, algumas mudanças profundas acontecem. Você sente mais paz. A ansiedade diminui porque você não está mais tentando controlar tudo e todos. Suas decisões se tornam mais fáceis. Quando você sabe o que quer, as escolhas deixam de ser confusas. Você para de aceitar o que não merece. Relacionamentos tóxicos perdem força quando você entende seu próprio valor. Você desenvolve um senso de autonomia. Em vez de esperar validação externa, você confia mais em suas próprias opiniões. Essas mudanças não acontecem da noite para o dia, mas começam no momento em que você decide retomar o controle da sua própria vida. O estoicismo e o controle interno. Os estoicos já falavam sobre isso há mais de 2000 anos. Eles acreditavam que a verdadeira liberdade vem do controle interno, e não do mundo externo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa visão sobre elas. Isso significa que o problema não está necessariamente nas circunstâncias ou nas pessoas ao seu redor, mas na forma como você reage a elas. Quando você coloca o foco em si mesmo, você assume essa responsabilidade. Você para de se preocupar excessivamente com a opinião alheia. Você aprende a dizer não sem culpa. Você entende que não pode mudar tudo, mas pode mudar a si mesmo. E isso é o suficiente. A transição para a ação. Agora que entendemos o poder de focar em si mesmo, a pergunta é: como colocar isso em prática? Nos próximos capítulos, vamos explorar 3 passos concretos para aplicar esse conceito na sua vida. Se você chegou até aqui, já deu o primeiro passo: tomar consciência do problema. Mas consciência sem ação não muda nada. Então, no próximo capítulo, vamos falar sobre o primeiro passo essencial para sair do caos e recuperar sua clareza emocional. Antes de tentar mudar qualquer coisa, você precisa entender onde está o problema. Imagine que sua mente e suas emoções são como um balde de água. Se há buracos nesse balde, não importa o quanto você tente enchê-lo, a água continuará vazando. O primeiro passo para focar em si mesmo e sair do caos emocional é identificar o que está drenando sua energia, sua paz e sua clareza mental. Muitas pessoas vivem em um estado constante de cansaço e frustração sem saber exatamente por quê. Elas sentem que algo está errado, mas não conseguem apontar a raiz do problema. Isso acontece porque o desgaste emocional muitas vezes é silencioso, se acumulando aos poucos até se tornar insustentável. Então, vamos começar fazendo um diagnóstico da sua vida emocional. 1. Relacionamentos tóxicos. Você está cercado por quem te fortalece ou te derruba. Pessoas podem ser uma das maiores fontes de energia ou um dos maiores drenos emocionais. Pense nas pessoas com quem você convive diariamente. Elas te apoiam ou te criticam o tempo todo. Elas te ouvem ou apenas falam de si mesmas. Você sente que pode ser você mesmo ou precisa estar sempre se explicando. Se você está cercado de pessoas negativas, manipuladoras, ou que sempre sugam sua energia sem oferecer nada em troca, isso pode estar drenando sua força emocional sem que você perceba. Isso não significa que você deva cortar todas as relações da sua vida, mas sim que precisa estabelecer limites saudáveis para proteger sua energia. 2. A sobrecarga de compromissos. Você está dizendo sim demais? Outro grande dreno emocional vem da sobrecarga de tarefas e responsabilidades. Muitas pessoas sofrem de esgotamento mental porque não conseguem dizer não. Se você está sempre colocando as necessidades dos outros acima das suas, sua mente nunca terá espaço para descanso e reflexão. Aos poucos, isso se transforma em ansiedade, estresse e sensação de exaustão. Aqui está um teste rápido. Você sente culpa ao dizer não para os outros? Sua agenda está sempre cheia, mas você sente que nunca tem tempo para você mesmo? Você vive se sentindo pressionado, como se nunca pudesse parar. Se respondeu sim a essas perguntas,
É um sinal claro de que você precisa recuperar o controle sobre seu tempo e suas prioridades. 3. O ruído mental. Você está sendo dominado pela informação externa. Hoje, estamos constantemente cercados por informações, redes sociais, notícias, mensagens, opiniões de outras pessoas. E isso pode ser um dos maiores drenos emocionais que existem. Se sua mente está sempre ocupada com o que os outros estão fazendo, dizendo ou pensando, quando sobra espaço para você refletir sobre a sua própria vida, pense nisso. Você sente ansiedade ao abrir as redes sociais? Se compara frequentemente com os outros? Sente que está sempre tentando acompanhar algo, mas nunca chega lá? O excesso de estímulos externos rouba sua paz mental e te mantém preso em um ciclo de comparação e insatisfação. Por isso, um dos passos mais poderosos que você pode dar é reduzir o ruído e começar a ouvir mais a si mesmo. 4. Hábitos autodestrutivos. Você está sabotando seu próprio bem-estar. Nem sempre são os fatores externos que drenam sua energia. Às vezes, são os seus próprios hábitos que estão te mantendo preso ao caos. Alguns exemplos de hábitos autodestrutivos: procrastinar e deixar tudo para a última hora. Isso cria ansiedade e um ciclo de estresse constante. Se alimentar mal e não cuidar do corpo. Seu físico e sua mente estão conectados. Se você não se cuida, sua energia desmorona. Evitar confrontos necessários. Fugir de problemas só os torna maiores e mais desgastantes. Se algum desses hábitos faz parte da sua rotina, é hora de reconhecê-los e assumir a responsabilidade de mudar. Como? Começar a recuperar sua energia. Agora que você identificou o que está te drenando, o próximo passo é começar a cortar esses vazamentos. Aqui estão algumas ações práticas que podem te ajudar. Defina limites claros. Se alguém suga sua energia constantemente, aprenda a se afastar ou a impor barreiras. Aprenda a dizer não. Não tenha medo de priorizar sua paz e seu tempo. Reduza o consumo de informação inútil. Diminua seu tempo nas redes sociais e evite notícias que apenas geram ansiedade. Cuide do seu corpo e da sua mente. Exercício, sono e alimentação têm um impacto direto na sua energia emocional. Resolva os problemas em vez de evitá-los. Adiar decisões só prolonga o sofrimento. Lembre-se, o que você tolera, continua. Se você permitir que sua energia seja drenada todos os dias, continuará vivendo no caos emocional. Mas agora que você já sabe reconhecer esses drenos, pode começar a eliminá-los e recuperar o controle sobre sua vida. No próximo capítulo, vamos para o passo 2. Construa uma mente inabalável, onde veremos como fortalecer sua mentalidade para não voltar ao ciclo de desgaste emocional. Agora que você reconheceu os fatores que drenam sua energia emocional, chegou o momento de fortalecer sua mente para que esses elementos não te afetem da mesma forma. Afinal, não basta apenas eliminar o que te enfraquece, você precisa se tornar mais forte do que as circunstâncias ao seu redor. Se existe algo que os estoicos nos ensinam, é que a verdadeira força vem da forma como interpretamos e respondemos ao mundo, e não do que acontece ao nosso redor. Então, como construir uma mente inabalável? 1. Aceite o que está fora do seu controle. Muitas pessoas sofrem porque tentam controlar aquilo que nunca esteve em suas mãos. Elas gastam energia tentando mudar os outros, evitar críticas ou impedir que coisas ruins aconteçam. Mas isso apenas gera frustração e ansiedade. Os estoicos nos ensinam que o primeiro passo para uma mente inabalável é entender o que está dentro e o que está fora do nosso controle. O que está fora do seu controle. O que os outros pensam ou dizem sobre você. O passado e os erros que já foram cometidos. A economia, o governo, o trânsito ou o clima. As emoções e reações das outras pessoas. O que está dentro do seu controle. A forma como você reage às situações. O que você escolhe pensar e alimentar em sua mente. O quanto você se permite ser afetado pelo externo. Seus hábitos, ações e escolhas diárias. Se você começar a focar apenas no que está ao seu alcance, verá que a ansiedade diminui e sua clareza aumenta. Exercício prático. Pegue um papel e divida em 2 colunas. Em uma, escreva tudo o que te preocupa no momento. Na outra, divida essas preocupações entre o que está e o que não está no seu controle. Depois, foque apenas no que você pode mudar. 2.
Domine suas emoções. Sinta, mas não seja governado por elas. Muitas pessoas confundem ter uma mente forte com não sentir nada. Mas a verdade é que uma mente inabalável não é aquela que não sente, mas sim aquela que sente sem ser dominada. Você tem o direito de sentir raiva, medo, frustração ou tristeza. O problema não está nas emoções em si, mas no que você faz com elas. Se você reage impulsivamente a tudo que sente, acaba sendo refém do seu próprio emocional. Os estoicos praticavam a autorreflexão diária para entender suas emoções antes de agir. Eles acreditavam que, antes de reagir, devemos nos perguntar: isso realmente merece minha reação ou posso deixar passar? Minha emoção está baseada em fatos ou em interpretações precipitadas? Se eu olhar para essa situação daqui a 1 ano, ela ainda será tão importante? Esse pequeno momento de pausa antes de reagir faz toda a diferença entre ser escravo das suas emoções ou mestre delas. Exemplo prático. Na próxima vez que sentir raiva ou ansiedade, em vez de reagir imediatamente, respire fundo e espere alguns minutos. Pergunte-se se essa reação realmente vale a pena. Com o tempo, essa prática se tornará natural e te ajudará a manter a calma em qualquer situação. 3. Desenvolva disciplina mental. Treine sua mente, como um músculo. Uma mente forte não nasce do acaso. Ela é construída com disciplina diária. Assim como o corpo precisa de exercício para ganhar força, a mente também precisa ser treinada para resistir ao caos e à negatividade. Os estoicos tinham práticas diárias para fortalecer a disciplina mental. Algumas delas incluem visualização negativa. Imagine cenários difíceis para se preparar mentalmente e não ser pego de surpresa. Reflexão matinal e noturna. De manhã, defina sua intenção para o dia. À noite, analise suas ações e o que pode melhorar. Minimalismo mental. Reduza distrações e simplifique sua vida para focar no que realmente importa. A disciplina mental começa nos pequenos hábitos. Cada vez que você resiste a um impulso, pratica o autocontrole ou escolhe uma reação mais racional, você fortalece sua mente. 4. Pratique o distanciamento emocional. Não pegue nada para o lado pessoal. Grande parte do sofrimento humano vem do hábito de levar tudo para o lado pessoal. Alguém foi rude com você? Pode ser que esteja tendo um dia ruim e não tem nada a ver com você. Uma pessoa te ignorou? Talvez estivesse distraída e nem percebeu. Você recebeu uma crítica? Pode haver algo útil nela, ou talvez seja apenas a opinião de alguém que não entende sua jornada. O distanciamento emocional significa observar as situações de fora, sem se deixar levar pelo impacto imediato. Os estoicos chamavam isso de visão de cima. Imagine que você está olhando para sua própria vida de um ponto elevado, como se fosse um observador. Isso te ajuda a não reagir impulsivamente e a ver as coisas com mais clareza. 5. O poder da rotina e do silêncio. Crie espaço para o seu crescimento. Uma mente forte precisa de um ambiente adequado para se desenvolver. Isso significa que você precisa organizar sua rotina e criar momentos de silêncio para refletir. Dicas práticas. Tenha um momento de silêncio diário. Sem celular, sem distrações, apenas você e seus pensamentos. Leia livros que expandem sua mente. Filosofia, psicologia, história. Tudo que te faz enxergar além do imediato. Pratique algo que exige foco. Pode ser um esporte, meditação, escrita ou qualquer atividade que te ensine a manter a concentração. O mundo está cheio de ruído. Se você não reservar tempo para sua própria mente, estará sempre à mercê do que os outros querem que você pense e sinta. Conclusão. Você está construindo uma fortaleza interna. A diferença entre uma mente frágil e uma mente inabalável não está nos acontecimentos externos, mas sim na forma como você os encara. Quando você aceita o que não pode controlar, ganha liberdade. Quando domina suas emoções, ganha poder sobre si mesmo. Quando desenvolve disciplina mental, se torna resiliente. Quando aprende a não levar tudo para o lado pessoal, se protege do desgaste emocional. Quando cria uma rotina de silêncio e reflexão, fortalece sua clareza. Uma mente forte não nasce da sorte, mas sim da prática diária. Agora que você sabe como construir essa fortaleza interna, no próximo capítulo vamos falar sobre o passo 3. Defina e proteja seus limites.
onde aprenderemos a estabelecer barreiras saudáveis para manter o foco e evitar que as distrações externas te roubem. Novamente, ter uma mente forte não significa apenas se blindar emocionalmente contra o caos externo. Também significa proteger o seu espaço mental e energético contra influências negativas e demandas excessivas. Se você se sente constantemente sobrecarregado, exausto ou manipulado por outras pessoas, provavelmente há uma razão simples para isso. Seus limites não estão bem definidos ou não estão sendo respeitados. Neste capítulo, você vai entender como estabelecer e proteger seus limites de forma firme e inteligente, sem culpa ou medo. 1. O que são limites e por que eles são essenciais? Limites são barreiras invisíveis que definem o que você aceita ou não na sua vida. Eles protegem sua energia, seu tempo e sua paz mental. Sem limites claros, você diz sim para tudo e se sobrecarrega. Tolera comportamentos que te fazem mal. Permite que outras pessoas definam sua vida por você. Fica preso em ciclos de estresse, culpa e ressentimento. Pessoas emocionalmente fortes não deixam sua energia ser drenada por situações desnecessárias. Elas sabem que proteger seus limites não é egoísmo, mas uma necessidade para viver com equilíbrio. 2. Identificando seus limites. Onde você está perdendo energia? Antes de definir seus limites, você precisa entender onde está desperdiçando sua energia. Pergunte-se: quais situações fazem você se sentir esgotado emocionalmente? Quem são as pessoas que sempre ultrapassam seus limites? O que você tem tolerado por medo de desagradar os outros? Quais são os compromissos que você aceita, mas não quer realmente? Faça uma lista desses elementos. Essa será a base para você estabelecer barreiras mais saudáveis. 3. Tipos de limites que você precisa estabelecer. Agora que você identificou os pontos de desgaste, é hora de estabelecer limites claros em 3 áreas principais. Limites emocionais. Não absorver os problemas dos outros como se fossem seus. Não permitir que as emoções alheias definam seu estado mental. Evitar relações tóxicas e manipuladoras. Limites de tempo e energia. Aprender a dizer não sem culpa. Definir horários para si mesmo e não estar sempre disponível. Evitar compromissos que drenam sua energia sem necessidade. Limites digitais e informacionais. Controlar o tempo gasto em redes sociais. Evitar discussões e conteúdos que causam ansiedade. Criar períodos de silêncio digital para preservar sua paz. Ao definir esses limites, você começa a recuperar o controle sobre sua própria vida. 4. Como dizer não com confiança e sem culpa. Muitas pessoas têm dificuldade em estabelecer limites porque têm medo de parecerem rudes ou egoístas. Mas a verdade é que dizer não para os outros muitas vezes significa dizer sim para si mesmo. Dicas práticas para dizer não sem culpa. Seja direto. Eu não posso fazer isso agora. Não invente desculpas. Isso não se encaixa nas minhas prioridades no momento. Seja firme, mas educado. Agradeço o convite, mas vou precisar recusar dessa vez. Use o não positivo. Eu adoraria ajudar, mas preciso focar em outras responsabilidades agora. Cada vez que você diz não para algo que não te faz bem, você fortalece seu compromisso com aquilo que realmente importa. 5. Protegendo seus limites na prática. Estabelecer limites não é suficiente. Você precisa protegê-los de forma consistente. Senão as pessoas continuarão a testá-los. Estratégias para manter seus limites. Não ceda à pressão externa. Algumas pessoas vão tentar te manipular ou te fazer sentir culpado. Mantenha-se firme. Evite explicar demais. Você não precisa justificar cada não que dá. Mantenha a postura. Se alguém insistir, apenas repita sua resposta com calma e segurança. Cerque-se de pessoas que respeitam seus limites. Se alguém insiste em ultrapassá-los, talvez seja hora de reconsiderar essa relação. Lembre-se, quem se irrita com os seus limites geralmente é quem mais se beneficiava da sua falta deles. 6. O impacto de ter limites claros na sua vida. Quando você aprende a estabelecer e proteger seus limites, sua vida muda completamente. Menos estresse e sobrecarga. Você só se envolve com aquilo que realmente importa. Mais respeito dos outros.
As pessoas começam a te enxergar como alguém seguro e decidido. Maior clareza emocional. Você deixa de ser influenciado pelo caos externo. Mais tempo para si mesmo. Você recupera espaço para crescer e se fortalecer. Uma mente forte não se constrói apenas com disciplina mental, mas também com proteção contra influências negativas. Agora que você sabe como definir e proteger seus limites, no próximo capítulo vamos falar sobre o passo 4. Cultive o silêncio interior, onde você aprenderá como evitar a sobrecarga mental e desenvolver uma mente verdadeiramente serena. Se você deseja realmente focar em si mesmo e evitar ser arrastado pelo caos emocional, precisa aprender a cultivar o silêncio interior. Vivemos em um mundo barulhento. Redes sociais, notícias, mensagens, opiniões alheias. Tudo compete pela sua atenção e esgota sua mente. Se você não souber controlar esse ruído, sua capacidade de pensar com clareza será destruída. Neste capítulo, você vai aprender como desenvolver uma mente serena e imperturbável, para que nenhuma influência externa tenha poder sobre suas emoções. 1. O que é o silêncio interior e por que ele é tão poderoso? O silêncio interior não significa ausência de som. Ele significa ausência de ruído mental desnecessário. Aquela enxurrada de pensamentos que te deixa ansioso, estressado e sem foco. Se sua mente está sempre ocupada com preocupações, arrependimentos ou opiniões alheias, você nunca estará realmente presente. O silêncio interior te dá clareza mental para tomar melhores decisões, resistência emocional contra gatilhos externos, mais presença e paz no dia a dia, capacidade de agir com estratégia, não impulsivamente. Pense nos grandes filósofos estoicos. Marco Aurélio governava um império, enfrentava guerras e traições, mas mantinha a mente tranquila. Isso porque ele cultivava a disciplina do silêncio interior. E você também pode fazer isso. 2. Como o excesso de informação está sabotando seu foco. O maior inimigo do silêncio interior é o excesso de estímulos. Pense nisso. Você acorda e já pega o celular. Enquanto trabalha, recebe notificações sem parar. No intervalo, assiste a vídeos curtos e acelerados. À noite, ainda absorve notícias negativas e discussões inúteis. Esse bombardeio de informações desgasta sua mente e rouba sua paz. Para cultivar o silêncio interior, você precisa reduzir o ruído externo e interno. 3. Estratégias práticas. Para cultivar o silêncio interior. 1. Crie momentos de silêncio no seu dia. Reserve pelo menos 15 minutos por dia para ficar longe de qualquer estímulo externo. Sem celular, sem música, sem distrações. Apenas você e sua mente. Isso pode ser feito durante um café da manhã tranquilo, em uma caminhada sem fones de ouvido, sentado em silêncio, apenas respirando e observando seus pensamentos. Esse simples hábito fortalece sua mente e te dá mais autocontrole. 2. Pratique a atenção plena, mindfulness estoico. A filosofia estoica ensina que devemos focar apenas no momento presente. Experimente isso. Ao comer, concentre-se no sabor dos alimentos. Ao tomar banho, sinta a água na pele. Ao caminhar, observe o ambiente ao seu redor. Quanto mais presente você estiver, menos sua mente será refém de preocupações e distrações. 3. Reduza o consumo de informação desnecessária. Nem tudo que você consome te agrega valor. Pergunte-se: isso me ajuda a crescer ou só me distrai? Isso melhora a minha vida ou só ocupa espaço na minha mente? Comece a ser mais seletivo com o que você lê, assiste e escuta. 4. Como controlar o diálogo interno negativo? Uma mente silenciosa não é uma mente vazia, mas sim uma mente disciplinada. O problema não são apenas as distrações externas, mas também seus próprios pensamentos destrutivos. Se você constantemente pensa: e se eu fracassar? O que os outros vão pensar? Eu não sou bom o suficiente. Você está se auto-sabotando. Dica estoica: sempre questione seus pensamentos. Pergunte-se: isso é verdade ou apenas um medo irracional? Isso está sob meu controle? Se não, por que me preocupar? Essa preocupação me ajuda ou me paralisa? Essa prática reduz a ansiedade e te ajuda a focar no que realmente importa. 5. O poder do silêncio em momentos de conflito. Você já percebeu que as pessoas mais sábias falam menos?
Isso não é coincidência. Em momentos de estresse, o silêncio te dá tempo para pensar antes de reagir. Em discussões, o silêncio impede que você diga algo impulsivo e se arrependa depois. Em situações de pressão, o silêncio te mantém no controle, enquanto os outros perdem a cabeça. Nem toda provocação merece uma resposta. Como disse Sêneca, às vezes, o melhor argumento é o silêncio. 6. Como o silêncio interior transforma sua vida. Ao cultivar o silêncio interior, você ganha clareza mental e emocional. Deixa de ser controlado por estímulos externos. Aprende a agir com estratégia e não por impulso. Se torna mais imperturbável diante dos desafios da vida. Isso não significa que você nunca sentirá emoções negativas, mas que elas não terão mais o poder de te controlar. Agora que você aprendeu a importância do silêncio interior, no próximo capítulo falaremos sobre o passo 5. Haja com foco e propósito, onde você entenderá como transformar toda essa clareza mental em ações concretas que mudam sua vida. Focar em si mesmo não significa apenas se isolar ou refletir sobre sua vida. O verdadeiro foco acontece quando você alinha sua atenção às suas ações. De nada adianta buscar clareza emocional e cultivar o silêncio interior se no final, suas ações não refletem essa mudança. Este capítulo vai te ensinar como agir com estratégia e propósito, eliminando a dispersão e canalizando sua energia para o que realmente importa. 1. O maior erro, que sabota seu foco. Você já se sentiu motivado para mudar de vida, mas depois percebeu que nada mudou? Isso acontece porque motivação sem ação não leva a lugar nenhum. Muitas pessoas passam horas assistindo vídeos de desenvolvimento pessoal, lendo livros e planejando sua mudança. Muitas pessoas não conseguem manter o foco porque se comprometem com atividades que não querem fazer. Aceitam convites que não agregam nada à sua vida. Se preocupam demais com o que os outros vão pensar. Você precisa entender que cada sim para algo irrelevante é um não para o que realmente importa. Pessoas de alto desempenho e clareza mental dizem não com firmeza. Elas protegem seu tempo como um bem valioso. Exemplo prático. Se alguém te convida para um evento que você sabe que vai te esgotar emocionalmente, simplesmente diga: agradeço, mas não posso. Preciso focar em outras prioridades agora. Simples, direto, sem culpa. 5. Como criar uma rotina alinhada com seu propósito. Não basta apenas saber onde focar. Você precisa traduzir isso em uma rotina prática. 1. Tenha um ritual matinal de foco. Comece o dia com intenção clara. Evite pegar o celular imediatamente. Leia algo inspirador. Escreva seus objetivos diários. Medite ou pratique exercícios físicos. Isso prepara sua mente para um dia produtivo. 2. Use o método das 3 prioridades. Em vez de criar uma lista enorme de tarefas, escolha apenas 3 coisas essenciais para o dia. Se você completar essas 3, já terá um dia produtivo. Isso evita a sensação de estar sempre ocupado, mas nunca avançando. 3. Estabeleça um momento de reflexão noturna. Ao final do dia, reserve 5 minutos para revisar seu progresso. O que fiz bem hoje? Onde posso melhorar amanhã? Estou realmente focado no que importa? Essa prática mantém seu foco afiado e ajustado. 6. Como saber? Se você está no caminho certo, você saberá que está agindo com propósito quando seus dias são mais organizados e produtivos. Você sente menos ansiedade e dispersão mental. Você não se preocupa mais com distrações irrelevantes. Suas ações refletem seus valores e objetivos reais. Se você ainda sente que sua vida está caótica, volte para os princípios deste capítulo e ajuste sua rota. Conclusão e transição. Para o final. Agora você tem um mapa claro de como focar em si mesmo e agir com propósito. Mas antes de encerrar, há um último elemento fundamental: a paciência estoica. No próximo capítulo, vamos falar sobre como manter a consistência e resistir à frustração ao longo dessa jornada. O verdadeiro foco não é um estado temporário, é um estilo de vida, e você está prestes a entender como torná-lo permanente. Ter foco e agir com propósito é essencial, mas há um obstáculo que muitos não conseguem superar: a frustração com a lentidão dos resultados. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde tudo precisa acontecer rápido.
Se não vemos progresso imediato, começamos a duvidar de nós mesmos e do processo. Mas a filosofia estoica nos ensina que paciência e consistência são as chaves para o verdadeiro sucesso. Neste capítulo, você aprenderá como adotar a paciência estoica para manter o foco sem se deixar levar pela ansiedade e impaciência. 1. O maior erro, que nos faz perder o foco. A maior armadilha para quem busca mudança é esperar que tudo aconteça rápido. Você decide focar em si mesmo e agir com propósito, mas depois de algumas semanas sente que não está avançando. A frustração aparece. Você começa a pensar: será que estou fazendo tudo errado? Sua mente, impaciente, tenta te convencer a desistir. Isso acontece porque fomos condicionados a buscar recompensas imediatas. No entanto, o estoicismo ensina que o progresso real não é visível no curto prazo. Exemplo: imagine uma árvore crescendo. Você pode regá-la todos os dias, mas por um tempo não verá nada mudar. Isso não significa que o crescimento não está acontecendo. Ele ocorre debaixo da terra, invisível aos olhos. O mesmo acontece com você. O progresso está acontecendo, mesmo que você não o perceba ainda. 2. Como a paciência estoica ajuda a manter o foco. A paciência estoica não é passiva. Não significa apenas esperar. Ela significa agir continuamente sem se apegar aos resultados imediatos. Marco Aurélio escreveu: não se preocupe com o futuro. Se tiver que acontecer, acontecerá no seu tempo. Isso significa que se você está fazendo o que deve fazer hoje, o futuro cuidará de si mesmo. Para cultivar a paciência estoica, pratique estes 3 princípios. 1. Foco no processo, não no resultado. Muitas vezes, ficamos ansiosos porque estamos obcecados com o resultado final. Um estoico entende que seu único controle está nas ações do presente. Exemplo: se você quer melhorar sua saúde mental, não foque em quero estar completamente equilibrado em um mês. Em vez disso, foque em vou praticar 10 minutos de meditação hoje e amanhã farei o mesmo. Pequenos passos diários geram mudanças monumentais ao longo do tempo. 2. Aceite que o progresso não é linear. O crescimento pessoal não acontece de forma reta e previsível. Às vezes você avança, às vezes parece estar parado. E isso é normal. Em vez de se frustrar quando sentir que não está evoluindo, lembre-se: o progresso acontece em ondas. Exemplo: imagine alguém que está aprendendo um novo idioma. Por um tempo, essa pessoa sente que está evoluindo rápido, mas depois parece estagnada. Isso significa que ela está falhando? Não. Significa que seu cérebro está consolidando o aprendizado antes de avançar. 3. Aprenda a controlar suas expectativas. A maioria das frustrações vem de expectativas irreais. Você não pode esperar que sua vida mude drasticamente em poucos dias. O verdadeiro crescimento leva tempo e requer paciência. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob seu controle, outras não. O que está fora do seu controle não deve te preocupar. Ajuste suas expectativas e você reduzirá sua ansiedade imediatamente. 3. Como evitar a ansiedade de querer tudo para ontem? A impaciência nos faz querer resultados rápidos. Quando isso não acontece, nos sentimos derrotados. Aqui estão 3 formas práticas de evitar essa ansiedade. 1. Use a técnica da revisão semanal estoica. Em vez de se desesperar com o progresso diário, faça uma revisão semanal. O que melhorei nesta semana? O que ainda posso ajustar? Estou focado no que realmente importa? Isso te ajuda a enxergar sua evolução a longo prazo e reduz a ansiedade do dia a dia. 2. Pratique a visualização negativa. Os estoicos usavam essa técnica para se preparar para dificuldades. Exemplo: se você sente que está demorando muito para mudar, pergunte-se: e se eu desistisse agora? Como minha vida ficaria? Isso te lembra do porquê você começou e renova sua motivação. 3. Desapegue-se da linha do tempo. Se você está focado na sua jornada, o tempo deixa de ser um problema. Em vez de pensar: quero que isso aconteça logo, diga a si mesmo: estou no caminho certo e vou continuar, independentemente do tempo que levar. Isso tira o peso da pressa e torna o processo mais leve. 4. Como saber se você está evoluindo, mesmo sem ver resultados?
Se os resultados externos ainda não apareceram, aqui estão alguns sinais internos de que você está progredindo. Você reage com mais calma a situações estressantes. Você sente menos necessidade de aprovação externa. Você consegue dizer não para coisas que antes te distraíam. Sua mente está menos agitada e mais focada. Você sente um senso maior de propósito no dia a dia. Essas mudanças são sutis, mas poderosas. São a prova de que você está no caminho certo. 5. Conclusão e transição. Para o último capítulo. Agora você entende a importância da paciência estoica e como ela pode te ajudar a manter o foco sem se frustrar. Mas há um último elemento essencial para garantir que essa mudança seja duradoura: a autodisciplina. No próximo capítulo, vamos explorar como desenvolver uma disciplina inabalável para manter seu foco no longo prazo. Chegamos ao último, e mais crucial, capítulo desta jornada: como transformar o foco em um hábito permanente. A maioria das pessoas falha porque trata o foco como algo temporário. Elas têm momentos de clareza e motivação, mas depois voltam aos velhos hábitos. O segredo para evitar isso? Disciplina estoica. A disciplina não é um traço de personalidade. Ela é uma habilidade treinável. E é exatamente isso que você aprenderá agora. 1. Por que a disciplina é mais importante que a motivação? Muitos acreditam que precisam de motivação para manter o foco. Mas o problema da motivação é que ela é instável. Um dia você se sente inspirado e produtivo. No outro, acorda sem vontade de fazer nada. Se você depende da motivação, seu progresso será inconsistente. Epicteto disse: a liberdade não é alcançada ao satisfazer desejos, mas ao eliminar a necessidade deles. Isso significa que, se você quer manter o foco para sempre, precisa parar de contar com a vontade de agir. O estoico não faz o que precisa ser feito porque sente vontade. Ele faz porque sabe que precisa fazer. Exemplo prático. Você não escova os dentes porque está motivado. Você escova porque se tornou um hábito. Esse é o nível que seu foco precisa alcançar. Fazer o que precisa ser feito, independentemente do seu humor. 2. O método estoico para criar hábitos de ferro. A disciplina é um músculo. Quanto mais você a treina, mais forte ela fica. Os estoicos utilizavam um sistema simples, mas extremamente eficaz, para desenvolver uma disciplina inabalável. Aqui estão os 3 pilares desse método. 1. O poder da repetição consciente. O cérebro aprende pela repetição. Quanto mais vezes você repete uma ação, mais automática ela se torna. Marco Aurélio escreveu: você se torna aquilo que pratica repetidamente. Exemplo prático. Se você quer ser alguém focado, precisa praticar o foco todos os dias, mesmo quando não estiver com vontade. Faça isso. Escolha um horário fixo para trabalhar no que realmente importa. Faça o mesmo ritual antes de começar, como respirar fundo ou anotar suas prioridades. Não se permita negociar com sua mente. Apenas faça. 2. Aceite o desconforto como parte do processo. A verdade é dura, mas essencial. Se for fácil, não é crescimento. Sempre que você tenta mudar, seu cérebro resiste. Ele quer conforto. Mas o estoico entende que o desconforto é o preço do progresso. Exemplo prático. Sabe aquele momento em que você quer procrastinar? Esse é o exato momento de agir. 3. Tenha regras claras para evitar a autossabotagem. Se você deixa espaço para desculpas, seu cérebro vai encontrá-las. Se você disser, vou me exercitar 3 vezes por semana, seu cérebro tentará negociar. Mas se você disser, vou me exercitar todas as segundas, quartas e sextas às 7, sua mente entende isso como uma regra fixa. Faça isso. Defina horários e regras fixas para seu foco. Torne essas regras tão claras que você não precise pensar, apenas agir. 3. Como permanecer firme, mesmo nos dias difíceis. A verdadeira disciplina é testada quando você não está no seu melhor. Você vai ter dias ruins. Você vai sentir preguiça. Você vai querer desistir. E é aí que a disciplina estoica entra em ação. Aqui estão 3 estratégias para se manter firme. 1. Use o princípio do apenas comece. O maior inimigo do foco é o início. Se você começar, seu cérebro se adapta. Exemplo prático.
Se você não quer treinar, diga a si mesmo: vou colocar minha roupa de treino e fazer apenas 5 minutos. Se você não quer trabalhar, diga: vou abrir o computador e escrever apenas uma frase. O truque é começar. Depois que você começa, fica mais fácil continuar. 2. Use a perspectiva estoica do tempo. Muitas vezes, adiamos as coisas porque acreditamos que teremos tempo depois. Mas os estoicos lembravam constantemente que o tempo é limitado. Exemplo prático. Sempre que sentir vontade de procrastinar, pergunte-se: se este fosse meu último ano de vida, eu deixaria isso para depois? 3. Crie um ambiente que facilite o foco. Se o seu ambiente te distrai, sua disciplina será testada o tempo todo. Os estoicos sabiam que o meio influencia a mente. Se você está cercado de distrações, será difícil manter o foco. Faça isso. Elimine distrações físicas, celular longe, ambiente organizado. Avise as pessoas ao seu redor que você precisa de tempo ininterrupto. Crie um ritual de começo e fim para suas tarefas importantes. 4. Como saber se você está realmente evoluindo? Disciplina não se mede apenas pelo que você faz, mas pelo que você evita. Aqui estão alguns sinais de que você está no caminho certo. Você procrastina menos e age mais. Você sente menos necessidade de motivação para fazer o que precisa ser feito. Você aprendeu a ignorar distrações com mais facilidade. Você se sente mais no controle da sua mente e emoções. Se você percebe esses sinais, parabéns. Você está se tornando alguém disciplinado. 5. Conclusão. O foco que dura para sempre. Agora você entende o caminho para manter o foco permanentemente. 1. Dependa da disciplina, não da motivação. 2. Treine sua mente repetindo ações até que se tornem hábitos. 3. Aceite o desconforto como parte natural do crescimento. 4. Use estratégias estoicas para agir mesmo quando não estiver com vontade. Se você aplicar esses princípios, o foco deixará de ser um esforço e se tornará parte de quem você é. E quando isso acontecer, nada poderá te parar. Agora que você tem uma ideia mais clara de como focar em si mesmo, pode realmente salvar você do caos emocional e trazer mais equilíbrio à sua vida, é hora de colocar isso em prática. Se esse vídeo fez sentido para você e você está pronto para iniciar essa transformação, não se esqueça de deixar o seu like. Comente abaixo com a palavra "Foco em mim", para mostrar seu compromisso com essa mudança positiva. E claro, inscreva-se no canal para continuar acompanhando mais conteúdos que vão te ajudar a viver com mais clareza e propósito. Até o próximo vídeo.